Olá, pessoal do Film Cult, uma boa noite. Você que está pelo GTV assistindo aqui, vai começar a assistir. Hoje a nossa entrevista é com a atriz Adriana Câmara. Sábado eu assisti a peça As Palavras da Nossa Casa, uma peça virtual interessantíssima. E aí eu tinha que convidar ela para falar sobre esse espetáculo, que ela é atriz e também é a diretora desse espetáculo. Então fica o convite já para vocês, depois desse papo, poderem saber um pouquinho mais. Eu vou fechar uma matéria aqui no portal também para falar um pouquinho sobre este espetáculo. Então é isso aí. Nós vamos esperar um pouquinho para Adriana Câmara chegar aqui. E é um espetáculo virtual, eu acho que é super interessante para vocês que estão sedentos, a gente está com uma vontade de assistir o teatro e está tão longe o teatro da gente que eu acho que é super legal a gente poder ver nesse formato. E é um espetáculo onde ele tem essa transformação. Ele vem de um espetáculo presencial, com uma outra cenografia, com outro estilo, e vem com uma peça totalmente virtual. Ela teve que fazer adaptações para esse espetáculo. Então a Adriana Câmara logo em seguida vai falar um pouquinho como que foi fazer esse espetáculo das Palavras da Nossa Casa, que já está em cartaz nos finais de semana. Eu assisti ao sábado, no sábado eu vou falar um pouquinho com ela, e ela chegou aqui, eu vou chamar ela aqui para conversar um pouco comigo. Vamos lá. Deixa eu convidar a Adriana. Oi, Ah, tudo bom? tudo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo direitinho. Que bom, que bom. Primeiro, te dar os parabéns pelo espetáculo. Eu assisti, Obrigada. eu assisti no sábado, né? E foi muito legal, muito legal. Até eu comentei depois no final com vocês, com o elenco ali, como que é interessante, né? E, assim, acho que é mais ou menos uma hora e meia de peça, eu acho. O tempo total, incluindo o tempo que o público entra, aprende a mexer no Zoom, ele conversa no final, dá mais ou menos isso, 1 hora e meia. O É, espetáculo é um pouquinho mais curto, mas a gente colocou 90 minutos justamente para incluir esse tempo. eu notei ali que os primeiros 10 minutos ali até o pessoal entrar, o pessoal conseguir, né, organizar, porque são várias funções ali, para quem não está acostumado, né? Sim, não é muito fácil não, mexer no Zoom e mexer nas configurações para ficarem somente os três atores em cena, só os três aparecendo, é bem difícil para quem não está acostumado. A gente mesmo demorou um tempinho para aprender. Você sabe que eu não conhecia essa função de tirar o enquadramento de quem está ali assistindo. Eu só ficava, eu só conhecia a deixar não aparecer o meu vídeo, mas não tirar a minha quadrinha, a minha telinha, eu não sabia. Depois que eu fui assistir, que eu vi as instruções que eu tinha me ligado, mas eu não conhecia essa funcionalidade. Que bom, né? Isso é ótimo, né, para vocês. Não, todo dia a gente aprende uma coisa diferente no Zoom. Ontem mesmo, a sessão do domingo foi já um pouquinho diferente da do sábado, porque a gente já aprendeu uma coisa nova entre o sábado e o domingo. A gente Que descobriu que o som do teclado que tinha que entrar, o Zoom tirava, porque estava configurado para considerar aquilo ruído de fundo e ele eliminava, e a gente teve que colocar de volta. E agora já tem uma sonoplastiazinha, que não tinha antes. Olha só. Bom, vamos lá então. Muito legal. Eu quero saber um pouquinho das palavras da nossa casa. Eu quero saber um pouquinho do espetáculo em si, porque você tem que fazer uma transformação nele, né? Porque ele é um espetáculo, para começar, na década de 60, você faz. E além disso, ele é totalmente presencial, né? Era, né? Até um certo momento, agora tem que transformar ele com um lado virtual e ação perfeita, perfeita mesmo. E como foi toda essa mudança, se te gerou dor de cabeça ou não para fazer, como é que foi? Olha, até que não foi muito difícil de fazer a transposição, porque a gente, nessa história funcionava, né, eu acho. Então, a história na Casa das Rosas era que se passava na década de 60 e a mãe, que não via a filha há muitos anos, vai visitar a filha no casarão que a filha divide com o marido, que é pastor presbiteriano. E aí a gente circulava por toda a casa,
o público ia junto, não tinha separação de palco e plateia, então os atores circulavam entre os espectadores, sabe, à frente, atrás, ao lado, às costas, abaixo, acima dos espectadores. E os espectadores iam seguindo a gente de cômodo em cômodo na Casa das Rosas. Quando a gente passou para o virtual, a gente pôde manter essa visita da mãe à filha. Só que agora, como o espetáculo se passa atualmente, a gente transpôs para os tempos atuais justamente para funcionar a adaptação. Então, a gente transpôs para os tempos atuais para que essa visita fosse virtual. Por conta da pandemia, a mãe não pode visitar a filha pessoalmente, então ela visita através de videoconferência. E aí a gente trouxe o tema da pandemia, o isolamento, todos os temores que a gente vive agora e para dentro do texto do espetáculo, que não tinha antes. Deve ter que atualizar. E me conta um pouquinho da história em si. São 3 personagens, a Eva, a Charlotte, agora esqueci o nome. E o Vitor. Victor, isso. A Eva é casada com o Victor e a Charlotte é a mãe da Eva. E elas não se falam, acho que é um bom tempo, né? Sim. Não se fala há muito tempo, não se vêem há 8 anos. E aí, inclusive, quando nasceu e quando morreu o filho de Eva, a mãe não estava presente, não chegou a conhecer o neto. E há umas dores e umas questões muito mal resolvidas entre essas duas. E essa visita delas, que é uma visita muito esperada pela filha, acaba sendo uma grande lavagem de roupa, sabe? Elas expõem o que as fere e o que as magoa. A filha fala como se sente, a mãe se explica. E aí você tem toda uma discussão e todas as questões que são trazidas à tona durante essa visita. Uhum. Adriana, quando é que você teve a ideia de fazer essa peça, esse espetáculo? Porque ele estreou, acho que foi esse ano, né? Foi esse ano mesmo que ele foi na Casa das Rosas, né? Ficou de janeiro até março, ali enfim, teve que pausar por causa da pandemia. Mas como é que surgiu a ideia para fazer esse espetáculo? Como é que surgiu a ideia e todo o processo de desenvolvimento dele? Então, a gente tinha feito um espetáculo imersivo anterior, que era o Tio Ivan, que tinha ficado em cartaz 3 anos, uma vez na Casa das Rosas, uma temporada na Casa das Rosas e 2 temporadas na Oficina Cultural Oswald de Andrade, aqui em São Paulo. E aí eu queria outra história. Depois de 3 anos de Tio Ivan, a gente queria contar outra história. E nós do Núcleo Teatro de Imersão somos muito apaixonados por histórias completas e bem desenvolvidas. Sabe? A gente gosta muito de um espetáculo cuja história tem começo, meio e fim. Sabe? Que os personagens têm profundidade psicológica. Tudo. E eu tinha visto há muito, muito tempo Sonata de Outono de Bergman e eu gostava muito. E aí eu já tinha visto muitas coisas de Bergman também, porque além de trabalhar na área de teatro, eu trabalhei na área de cinema há muito tempo, sou formada em cinema também. E aí eu era já muito apaixonada por Bergman. E aí eu tinha visto outras coisas, como Através do Espelho, Gritos e Sussurros, que eram outros filmes que eu gostava muito. E aí eu peguei a relação da mãe com a filha e o marido da Sonata de Outono e inseri os elementos dos outros filmes também, fazendo uma espécie de espetáculo que tem essas influências e é um híbrido de todas essas narrativas para contar uma história que tivesse começo, meio e fim. E outra coisa pela qual eu tenho muito apego é que os espetáculos emocionem os espectadores, que causem alguma coisa. Eu acho que hoje em dia a gente está ficando tão frio, os horrores são tão grandes que circundam a gente que a gente acaba não se emocionando mais com nada. E eu acho fundamental para uma obra de arte, de certa forma, causar um impacto emocional na pessoa. E tanto no Tio Ivan, que era a adaptação do Tio Vânia de Chekhov, que era um texto que toda vez que eu lia, e eu li muitas vezes esse texto, ainda assim, todas as vezes eu chorava no final. As Palavras da Nossa Casa, eu achava que ia ser um espetáculo que realmente ia comover o espectador, ia fazê-lo pensar na vida, na sua relação com a família, na maneira como você trata a sua mãe ou como a mãe trata a sua filha, e nas dores que isso pode causar e como se pode conciliar tudo isso. E, eu sei,
por essas razões. A gente escolheu esse texto por conta disso, pelo fato de ter uma história bem construída, com começo, meio e fim, Uhum. e pelo fato de causar uma reação emocional na gente, que a gente espera que vai causar no público. Uhum. E emociona mesmo, né? Eu vi só a versão agora virtual, não vi a presencial ainda, mas a presencial física, né? De certa forma. E são vários pontos ali, pelo menos nessa adaptação que você fez agora, são vários pontos interessantes ali que é a pandemia, né? Que aí já separa a relação do casal, né? A distância ali, mas aproxima também a relação das mães, da mãe e da filha. Sim. E todo aquele aparato emotivo. Eu acho que, até quero que me diga assim, eu acho que nos dias de hoje, eu acho que ainda mais nesse momento de pandemia, eu acho que é importante a gente trabalhar isso aí, falar um pouco das relações humanas, né? Eu acho que a peça veio a calhar isso, né, nesse momento. Pois é, coincidências da vida. Os temas já eram tratados antes, né? Mas de fato a gente não tinha essa separação física do casal. Antigamente a gente tinha o marido e a esposa vivendo juntos no mesmo ambiente. Agora, por conta da pandemia, os dois atores estão em casas separadas, de modo que a gente teve que colocar os personagens em ambientes separados também, usando a desculpa de que um fiel da igreja do pastor teria tido Covid e assim ele está de quarentena separado para não contagiar a Eva, né? Não contagiar a esposa. Mas, sim, eu acho que todas as questões dali têm que ser discutidas. Eu acho que uma questão que surge com a pandemia também, que embora ela afaste fisicamente as pessoas da mesma família muitas vezes, porque você não pode visitar a sua família, eu mesma não posso me visitar minha família em Pernambuco, eu tive que cancelar a passagem. Mesmo afastando, por outro lado, ela aproxima, porque diante de tudo isso que a gente está vivendo, a gente quer estar perto, pelo menos virtualmente, pelo menos conversando por uma videoconferência ou falando sempre por telefone, sabe? Então, e afasta fisicamente, mas aproxima talvez emocionalmente, em alguns casos, eu acho. Que é o que acontece também nesse espetáculo, né? Uhum, uhum. É. Me conta um pouquinho, tem isso, tem essa questão bem estrutural ali. Claro, eu não vou entrar em detalhes para o pessoal assistir, mas ali no momento da conversa entre elas, a gente é uma profundidade emocional ali, é muito interessante. Eu acho que nos dias de hoje tem isso, está falando justamente de não visitar a família. Eu, por exemplo, eu moro no Rio, o meu pai é de Porto Alegre, eu não vejo ele há um pouquinho, então agora também um pouco por causa dessa situação, enfim, mas não se fala praticamente todos os dias, mas tem isso, né? Dá aquela vontade de abraçar, de estar perto, mas não tem como, mas é um momento de reflexão também, de refletir sobre a relação na família. É muito bem pontuado. Como você falou, já era uma peça que já falava sobre isso, só que agora veio a calhar justamente nesse momento. Sim. Me fala um pouquinho, vocês ensaiaram bastante nesse novo formato de ensaios? A gente ensaiou bastante esse novo formato. A gente fez vários testes também, não só de ensaiar, o texto mudou por conta da adaptação para o tempo presente e da separação física dos três atores, então o texto mudou bastante. A gente precisou ensaiar o novo texto e precisou também ensaiar as novas as questões tecnológicas que a gente não, com que a gente não precisava lidar antes, de mexer com o Zoom. E aí, várias questões de como lidar com o público no Zoom e como fazer com que o público esteja presente, mas ao mesmo tempo não participe do espetáculo, porque não participe do drama, né? Porque os três membros da família têm que estar sozinhos. Então, tudo isso a gente foi aprendendo e foi aprendendo nos ensaios também. A questão da direção de olhar, para onde a gente olhava quando estivesse falando com outro personagem. Não. Se a gente pensava, vamos olhar para o canto da tela onde está o personagem, mas às vezes essa direção de olhar, que para mim, para minha personagem, o outro personagem com que eu estava falando estava à direita, às vezes isso não acontecia para o zoom do público.
Às vezes o outro personagem estava em outra posição da tela, então se eu olhasse para aquele lado, eu ficava com o olhar totalmente doido. Uhum, uhum, Então a gente estabeleceu que a gente ia falar olhando para a câmera. E claro. isso também traz uma dificuldade, que é você tá olhando para a câmera. Por exemplo, eu estou olhando para a câmera agora. Aham. Eu vejo você, mas eu vejo você com a minha visão periférica, porque eu estou olhando para a câmera. Sim, sim. Então, se você fizer uma expressão mais fininha, mais delicada, eu não estou vendo a sua expressão, porque eu estou tendo que olhar para a câmera. Então, a Aham. gente teve que ver, porque a gente já tinha um período de ensaio bem grande, a gente começou a ensaiar no segundo trimestre de 2019. Então, a gente já sabe mais ou menos como é que como é que os atores reagem a cada pequena situaçãozinha, cada pequena fala. Então, a gente sabe que expressão eles têm, mesmo sem olhar. E mesmo assim, a Uhum. gente teve que ensaiar olhando durante bastante tempo até a estreia virtual, porque houve todas as modificações no texto. Nossa, é bem interessante, mas é verdade, porque vocês ficam olhando para a câmera. A gente está analisando, está vendo vocês ali, é que vocês estão conversando com o público, né, de uma certa forma. Só que vocês, justamente, vocês não estão se olhando diretamente. A reação de uma outra, de outro personagem tem que ser bem estudado mesmo. E é justamente, às vezes, o quadro, né, uma personagem fica num lado, fica no outro, outro fica embaixo, estuda. E também pode acontecer, como eu vi acontecer no sábado, que alguém que está assistindo não ocultar o próprio quadro. A gente já Não resolveu aparecer. isso. Mas no sábado, imagina, a estreia da gente, estamos lá fazendo a cena, fazia 5 minutos. Voltou. Oi, voltou, voltou. Voltei. Pronto. Aí estamos lá, no meio da cena, aí de repente um quadradinho preto. Aí lá vai a gente, enquanto atuava, tentando desativar o vídeo da pessoa, tentando bloquear a sala, mas agora a gente já aprendeu. Então no domingo deu tudo certo. Então tem como vocês bloquear, então. Sim, a gente agora bloqueia a sala, então até 8. A gente dá 10 minutos de tolerância para o pessoal que não consegue chegar, e 8h10 em ponto, ou 9h10, depende do horário da sessão. A Uhum, gente fecha a sala, bloqueia a sala, ninguém mais pode entrar. uhum. E aí também não tem mais esse risco, porque já está todo mundo com o vídeo desativado, aí vai dar tudo certo. Mas tem essas surpresas, né? Tem, Você tem, tem. tem. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Eu estava fazendo um curso semana passada, e aí, só que, claro, a professora ela estava aparecendo, todos os alunos podiam perguntar, enfim, fazer perguntas, era um curso online mesmo, ao vivo. Só que, assim, praticamente, os alunos estavam com o vídeo oculto, né? Sem aparecer. Apareceu um aluno, o vídeo, estava conversando com outra pessoa e a professora explicando. Então, assim, foi uma coisa totalmente estranha. Depois ele pediu desculpas. Então tem esses riscos todos. Não, a gente fez um ensaio geral uma vez e tinha uma pessoa que estava assistindo com duas câmeras, uma câmera do computador e uma câmera do celular. Aí eu acho que não percebeu que ela ligou o próprio microfone e ligou a TV bem alta. E eu não conseguia entender de onde vinha esse som. Eu pensei que era tipo aquele carro que vende pamonha que fica passando embaixo na rua, sabe? Aham, Eu não aham. consegui entender de onde vinha aquele barulho aí. Depois é que a gente conseguiu, no final daquela conversa, descobriu que veio do microfone dessa espectadora. Aí o que é que a gente fez? Aprendeu a gente mesmo controlar o microfone de todo mundo. Então foi um processo de aprendizagem tecnológica para a gente, esse período de ensaios e agora também o primeiro dia de apresentação. A ideia de fazer essa transposição para o virtual ocorreu quando? Porque, assim, começou a pandemia, vocês tiveram que parar o espetáculo físico. Isso surgiu agora, de um mês para trás, ou na época mesmo você já teve esse feeling de fazer? Como é que foi? Quando veio a pandemia, a gente ainda tinha esperança de que ia ser rápido.
e que a É, gente ia voltar presencialmente rápido. Nós ainda queremos e nós ainda iremos quando tudo isso acabar. Só que a gente achava que ia ser mais rápido. Então a gente segurou, não vamos fazer nada virtual com esse espetáculo, porque a gente tem o maior carinho por ele e realmente a experiência presencial é bem diferente e é muito legal. Então a gente segurou, não fez. E aí depois apareceu um edital em que a gente podia inscrever uma versão virtual. E aí a gente fez um ensaio e gravou o ensaio para apresentar nesse edital. Não fomos selecionados nesse edital, mas a gente fez a experiência. E aí, pronto, aí depois a gente fez uma outra versão para a Casa de Cultura de Santa Amaro, no edital também de Conexão Casa de Cultura da Prefeitura, que ficou legal. E aí a gente foi aprimorando nesses processos. E aí agora a gente está fazendo essa versão ao vivo, pelo Zoom, com a participação do público realmente na sala, presente. A gente pode conversar com o público no final, que é ótimo pra gente. Eu acho que o público gosta também, você vai me dizer. uhum, uhum. E aí, aí a gente resolveu, tá bom, então vamos fazer essa versão mesmo que a gente tá fazendo agora. Mas foi esse processo devagarzinho, porque a gente durante muito tempo quis manter esse espetáculo puramente presencial. Que tem umas coisas, sabe, do espetáculo presencial que a gente perde na versão virtual, que, por exemplo, a gente trabalha muitos cheiros na versão presencial. Então, para dar a ideia de que você está dentro mesmo da casa dos personagens, a gente trabalhou o cheiro. Tem uma hora que a minha personagem traz os biscoitos que ela fez e a gente colocou uma quantidade bem grande de extrato de baunilha nos biscoitos e aqueceu os biscoitos logo antes de entrar em cena para ir incensando aquele cheiro de baunilha. Uhum, O uhum. café também está quentinho para ter cheiro de café. Cada personagem tem um perfume que tem a ver com a sua personagem. A minha personagem tem cheiro de capim-limão, por exemplo. Eu coloco aquele óleo essencial de capim-limão que é bem forte, então você sente a distância. E a gente trabalhava esses cheiros. A gente também trabalhava relações que não são apenas frontais, né? Já que o espetáculo podia acontecer. Um personagem está à sua frente, mas outro personagem está às suas costas, você tem que virar para ver. Ou está ao seu lado, ou está abaixo de você, ou está acima na escada. E você tem que olhar para cima para ver. E aqui na tela, a gente só tem a relação frontal, né? Então, a gente tava com sabe, muita pena de perder essas outras questões. Por outro lado, a sensação de que você ainda está flagrando um evento da vida real que a gente tinha lá na Casa das Rosas, a gente mantém agora, só que na videoconferência. Uhum. E pela primeira vez você tem gente que não está em São Paulo e pode assistir o espetáculo mesmo assim. A gente Exatamente. já, né? Isso foi muito legal. A minha família que é de Pernambuco pôde ver pela primeira vez nesse sábado e nesse domingo, sabe? Porque eles nunca vieram para São Paulo durante a temporada. Uhum, uhum. E aí teve gente de Belém, dos Estados Unidos, de Nova York, de, de Fortaleza, de Pernambuco, de João Pessoa, na Paraíba, de Porto Alegre, assistindo as sessões da gente. Uhum. Quando isso seria possível no presencial, É, é. né? Eu tenho feito bastante lives. Já faz 2 semanas que eu não faço, tá fazendo cursos, enfim, mas eu tava uns 2 meses para cá eu tenho feito muitas lives e muitas assim sobre teatro, enfim. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto assim, de fazer, porque quando eu vejo essas iniciativas para os dias de hoje, para o momento que a gente está. Eu tenho conversado com muitos teatros, diretores, e isso que me chamou muito a atenção, eu queria assistir também, porque é um momento complicado para a cultura, para tudo de qualquer forma, mas para a cultura, né? Vocês que trabalham com isso, ter que lidar com essa mudança, aliás, até a falta, né? Muita gente não conseguiu. Eu falei com atores que não conseguiram se adaptar ainda a essa mudança, mas é necessária, né? Eu acho falasse um pouquinho sobre isso, assim, como você vê como diretora, como atriz, essa mudança mesmo, assim, nesse momento. Como é que você está vendo? Tá? Não sei se você já acompanhou algum outro espetáculo neste formato, bem Já. virtual.
Aí eu quero saber um pouquinho da tua visão sobre isso e de como que você vê o teatro, vê hoje a cultura nesse momento, né? A gente está assim, os cinemas estão fechados, aliás, o formato é drive-in agora, né? Tanto para shows também, para ser espetáculos. Então eu queria um pouquinho da tua visão, como você está vendo esse processo. Não, tá brabo para a cultura. Não tá fácil não para os profissionais da cultura, tá bem difícil. A gente que vive de bilheteria, especialmente o pessoal do teatro, o pessoal de shows, né, os músicos, a gente, nossa senhora, o pessoal que consegue escoar a produção de cinema, por exemplo, nos streamings, mesmo assim tá com a produção parada, né? Então, tá muito difícil mesmo para a gente da área de cultura. O fato de a gente ter alguns editais estão surgindo e estão dando uma ajuda de custo para as produções, isso é super importante. Também, o fato de a gente estar fazendo coisas virtuais, a gente também espera ser remunerado por isso, né? Não é uma coisa que a gente. Porque ainda, mesmo sendo virtualmente, e mesmo a gente estando muito acostumada a ter coisa de graça na internet, né? Na internet é uma coisa pela qual a gente não está acostumada a pagar, né? A gente paga pelo serviço da internet, mas pelas coisas que a gente pode fruir na internet, né? É mais difícil a pessoa ter essa mentalidade de que tem que pagar por isso. Mas é fundamental que as pessoas paguem por aquela obra artística que está chegando na casa deles, pelos enfim, por alguma plataforma virtual. Porque é isso que sustenta os atores e isso que remunera também o trabalho deles, de todo o trabalho de criação, todo o trabalho de ensaio, todo o trabalho de preparação, enfim, todo o trabalho artístico. Então é importante também que o público tenha essa consciência de que ainda é uma obra de arte e você ainda deve pagar por ela, mesmo sendo virtual, né? Ainda é um trabalho de criação e produção artística. Mas eu acho que é fundamental também que haja uma proposta do governo de realmente remunerar os artistas que têm que ficar em casa, que não podem sair e que ainda precisam pagar suas contas, né? Ainda precisam pagar aluguel, condomínio, gás, luz, água, luz cada vez mais alta e crescendo, né? Então, a gente precisaria realmente ter uma remuneração para esses artistas poderem ficar em casa. E não só para os artistas, na verdade. A gente deveria ter uma remuneração efetiva e suficiente para que todos os profissionais de serviços não essenciais possam ficar em casa e ainda assim conseguir arcar com as suas contas. E você não ter essa ajuda faz com que as pessoas fiquem desesperadas e precisem sair mesmo para trabalhar, porque senão elas não vão pagar as contas. Claro. Né? Então... É uma situação complicada, é uma situação... o que você falou, eu acho que é super importante pensar mesmo isso, né? É um trabalho, como muitas pessoas, enfim, a gente paga na Netflix, paga outras funcionalidades, o serviço de streaming, um espetáculo, um show, às vezes né, ou mesmo faz parte do ator, toda a equipe ali tem que ter essa consciência. Tem que ter essa. Sim, e tem outra coisa. Sim, e outra coisa, o espetáculo ainda, ele é ao vivo, e mesmo que ele seja virtual, ele está acontecendo lá, daquela única vez, e a próxima vez não vai ser igual. Essa vez, ela é como no teatro presencial, ela é única, né? O espetáculo só acontece uma vez daquele exato jeito, daquele mesmo jeito, diante daquele público, com aquele elenco, daquele jeito, ele só vai acontecer uma vez. Da vez seguinte, sempre vai ser um pouquinho diferente. Sabe? E acontece a mesma coisa nessa experiência ao vivo do Zoom. É um espetáculo para você que só está acontecendo agora, nesse momento. E nunca vai se repetir exatamente igual. É possível. Eu sei que eu sempre fico curioso para saber, mas vocês conseguem identificar a reação do público no momento do espetáculo? Não. Não? No presencial, sim. No presencial, sim, mas sim. nesse não, do no presencial. Zoom,
Nesse do Zoom, não. A gente ainda chegou a cogitar a ideia. Então, vamos fazer o seguinte: a gente tira as câmeras do público, mas a gente deixa o áudio para a gente ouvir as interjeições tal. Mas a experiência da TV ligada no ensaio geral nos, Não, não dá. nos fez Não tem procurar como. aqui, não. Não tem como. E- então, a gente tira totalmente o som e a câmera do público. E durante o espetáculo, a gente sabe que o público está lá porque tem uma lista de participantes no canto da tela, Uhum. né? Mas a gente não escuta o público. Por isso que é tão bom pra gente, tão boa pra gente essa conversa no final. Sim, sim. Porque aí a gente sabe o que é que o público achou, a gente vê o que é que tá funcionando, o que é que não tá funcionando, sabe? A gente vê o que é que tocou mais um espectador ou outro, com que eles se identificaram mais. Mas isso Enfim, aí faz também que você, com as opiniões, comentários, faz você mudar alguma coisa no espetáculo? Ou não? mais com relação às questões tecnológicas. Entendi. Mas com relação às questões tecnológicas. Nos ensaios, a gente no começo, antes de estrear, fez 2 ensaios gerais com o público. E aí a gente pegou realmente algumas opiniões de questões que podiam influenciar em alguma coisinha do texto, ou alguma coisinha do enquadramento e tal. E a gente quer o nosso público comentarista, mas a gente escuta todas as sugestões. E aí, de repente, vai que é uma sugestão que realmente se enquadra com o que a gente está pensando, nós somos abertos se estiver dentro da proposta, a gente faz. É bom, é sempre bom. Olha, na temporada da Casa das Rosas, a gente começou esse mesmo espetáculo de uma maneira e no final, na última sessão, já tinha várias coisas que a gente foi acrescentando ao longo do processo, porque, poxa, fica melhor isso. Tem isso, né? Cinema você faz e pronto, já era, Ah, tá pronto, vai ficar sempre igual. E teatro, cada dia é realmente um dia diferente. uhum. Cada dia a gente pensa, poxa, mas se a gente der essa inflexão em vez dessa outra? Se a gente fizer esse gesto em vez desse outro, sabe? E aí, cada dia a gente vai crescendo e vai criando uma coisa nova e o espetáculo vai ficando melhor. Uhum. E vocês têm uma experiência com esse espetáculo muito boa, né? Porque, pelo que eu sei, sempre teve lotado, desde a da estreia presencial até o que teve que dar pausa, né? Sempre com Foi. público, né? As apresentações todas que a gente fez na Casa das Rosas, todas lotaram. Todas tiveram ingressos esgotados. Às vezes até o ingresso esgotava no site, mas aí faltavam 2 lugares porque alguém que tinha comprado esquecia que tinha comprado e não ia. Aí a gente vendia para a lista de espera que estava lá presencialmente, sabe? A fila de espera. Então a gente lotou todas as sessões da Casa das Rosas. Foi uma grata surpresa e um momento de grande felicidade, porque esse espetáculo foi todo feito, sem nenhum patrocínio. Nenhum. Nós bancamos do nosso bolso, sabe? O elenco bancou do bolso dele, nós todos. E aí, o fato de a gente ter conseguido arcar com todos os custos antes da metade da temporada foi maravilhoso. A gente pagou os custos todos de figurino, de programação visual, de impressos, etc. A gente pagou todos os custos e começou a se remunerar antes do final, antes da metade da temporada. Aí veio a Uhum. pandemia. E É, aí a gente parou de entrar de bilheteria e foi bem desesperador pra gente. eu imagino, eu imagino. Eu aqui no Rio, eu fui numa estreia de um espetáculo não, de um filme brasileiro uma semana antes. E era um filme que praticamente não tinha patrocínio, assim, praticamente era a própria equipe ali, e os amigos dos protagonistas que participaram. Enfim, assim, eu fui na, na estreia, com o elenco, enfim. Me deu uma pena, assim, porque foi um trabalho muito bonito, que uma semana depois teve que sair do ar. Então, dá uma pena, assim, mas as coisas vão melhorar, se Deus quiser. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre o núcleo teatro imersão, né? Porque ele tem o nome já diz mesmo, de imersão, de estar ali conectado. Então, me fala um pouquinho desse núcleo aí, como é que desde 2014, né? Isso. Que é a diretora, né, do núcleo teatro imersão. Oi, peraí, eu perdi a última fase que cortou. Você é a diretora, né, do núcleo Tô. teatro imersão. Então, me conta um pouquinho sobre ele. Sim, o Núcleo de Teatro de Dimensão foi realmente fundado em 2014. A gente passou 3 anos
pesquisando, em 2017, a gente estreou o primeiro espetáculo, que foi Tio Ivan, que era uma adaptação imersiva e itinerante do Tio Vânia de Chekhov. E a gente está sempre com essa proposta de trazer o público para dentro do espaço ficcional. Então, a ideia é de que o público entre no espaço do drama, no espaço da ficção que a gente está tratando. Então, quando o Tio Ivan se passava numa casa de fazenda, então a gente procurou casas que pareciam realmente casas de fazenda e fez toda a cenografia e todo o figurino para que estivesse de acordo. Também se passava em 1900, esse espetáculo era bem mais antigo. Uhum. E aí o público tem realmente a sensação de que viajou no tempo e caiu naquela casa de fazenda dos personagens. E a gente sempre trabalhou essas questões também de ser tudo, tanto na atuação, como na cenografia, como no figurino, de fazer tudo tão parecido com elementos da vida real, tão realistas, que o público tivesse realmente a sensação de que está flagrando um momento da vida real, que não é uma encenação, sabe? Essa é a proposta da gente. Então, por exemplo, a gente só trabalhar todos os tecidos dos figurinos do Tio Ivan eram de algodão, sabe? De algodão mesmo, não tinha nada de poliéster, que não existia na época. Então, os objetos eram realmente de madeira, não tinha nada de plástico, porque também não tinha na época. Então, tanto que era pesado. Acaba que tem bastante, era um caminhão de cenário. E acaba que é bastante coisa mesmo, porque como a gente circula pelo espaço, a gente ocupa três salas no Tio Ivan também. Então, a gente tem que colocar cenografia, colocar cenário em todas as salas. É como se fosse a casa de uma pessoa mesmo, o escritório da pessoa, o quarto, a sala de estar, de jantar. E aí a gente trabalhava também, sempre trabalhou as questões dos cheiros. No Tio Ivan a gente tinha o cheiro da tangerina, o personagem entrava comendo tangerina para incensar a sala de tangerina. A gente conta qual a fruta que tem mais cheiro, vamos comer essa fruta. A gente escolheu tangerina, também é fácil de comer. Tem um cheiro bem não é? Marcante. Mais do que isso, talvez abacaxi, mas ia ser muito difícil a pessoa descascar um abacaxi em cena. Foi tangerina. E aí a gente... Ou jaca, podia ser jaca também. Agora eu tô começando a pensar nas frutas que a gente pode colocar. Mas enfim, aí tinha também o cheiro da pinga. Tinha um personagem que bebia muito em cena, um médico, sempre estava bebendo. Então a gente tinha o cheiro da pinga em todos os ambientes. Toda vez que entrava com pinga, tava lá um paninho embebido de pinga mesmo. Ele mesmo sem bebia de pinga, para ficar com cheiro de pinga. E a gente trabalhava também, nesse espetáculo especificamente, também as ambiências sonoras. Como era numa casa de fazenda, para dar ainda mais a sensação de que você estava numa fazenda, durante o dia tinha barulhinho de passarinho, durante a noite tinha barulhinho de sapo, sabe? Na hora da chuva tinha barulho de tempestade. Então o público ficava dentro daquele ambiente. Inclusive, a caixa de som não ficava dentro da sala. Dentro da sala era uma casa normal, não tinha interferência. A caixa de som ficava além da janela. Então o som realmente vinha da janela. Sim, e aí foram elementos que a gente trabalhou para que o espetáculo ficasse cada vez mais imersivo e o público realmente tivesse a sensação de que estava imerso naquela narrativa. Como se fosse uma mosquinha no móvel, sabe? Tá testemunhando tudo, mas não está participando, ele só testemunha. É engraçado porque... nesse tipo de relação, a gente tinha algumas reações sempre foram espetáculos adultos, mas a gente tinha algumas reações dos espectadores que pareciam espetáculos infantis. Sabe quando a criança esquece que aquilo ali é um personagem e interage e diz, não, tá escondido ali na moita, tá ali na moita. Você, às vezes tinha o espectador que esquecia que estava numa encenação e aí tinha uma hora que a atriz tinha que sair de cena e esquecer a bolsa. E aí ela saía de cena porque a bolsa era o pretexto para ela voltar. E a espectadora pensou que ela tinha esquecido a bolsa mesmo. Disse, a bolsa! E como é que faz uma situação dessa? A gente não escuta o público. A gente escuta o público, mas a gente finge que os personagens não escutam o público, só os atores. Então a gente faz de conta que não ouviu. Nossa... tá dentro do ambiente mesmo. Isso é bom, né? Por um lado, isso é ótimo, porque é a proposta de você
tempo, né? Mas não Sim. interromper, né? Não significa que está funcionando. Quando isso acontece é porque está funcionando mesmo. Tem a É. quantidade de espectador que levava um susto, tinha hora que acontecia um tiro fora de cena. Também o personagem saía, daqui a pouco tinha uma gritaria e pá, um barulho de tiro. E os espectadores dentro da sala, que acontecia em off, né? Você entendia quando tinha funcionado bem o barulho de trilha, porque eles davam Um uma susto. erguida de É. ombro. Assim. Uhum. Olha, tem que cuidar para não dar uma parada cardíaca, alguma coisa assim. Mas essa é a proposta, isso é muito bom, isso é muito legal. Ah, eu fiquei só analisando, estava assistindo a, a, a Casa da Eva, A casa imagino da que Eva é a seja. minha casa. E aí você percorre praticamente por todos os ambientes ali, né? Pois é, imagina, tem que deixar a casa arrumada todo dia agora. Pois é. Eu só fiquei pensando se alguém bate na porta, se alguém te chama. Adriana, já pensou numa situação? Eu me vejo isso, sabe quando está assistindo? Eu estava assistindo, teve algum momento que estava muito assim em cena, falando muito, enfim, e eu fiquei imaginando se acontece algumas É um risco. É um risco na casa de todos nós. A gente o que está fazendo é celular no silencioso, telefone fixo fora da tomada, mas tem o interfone, né? A vantagem é que, por exemplo, o Glau e a Gisele, o interfone é desse que vai direto para a rua, não tem porteiro. E Uhum, dificilmente alguém vai visitá-los e apertar o interfone. É só você não programar nenhuma entrega para esse horário, uhum, né? E uhum. aqui eu interfono para a portaria e digo, por favor, ninguém interfona para mim entre tal hora e tal Claro, hora. claro, Mas claro. mesmo assim você fica com medo, vai que tem uma mudança de porteiro e ele esquece. É que Uhum, normalmente nesse horário a gente realmente não recebe ligação de porteiro, a menos que algum cano estoure ou alguma coisa assim. uhum, uhum. E aí é mais seguro. Também a gente tem não programa. Também é de noite, é mais difícil ter programação de entrega para esse horário. Sim, De sim, qualquer sim. forma, por exemplo, eu não tenho como evitar que ontem o cachorro da vizinha, nossa senhora, dava vontade de dar um chiclete para ele, para ver se ele ficava mastigando chiclete e parava de latir. Latiu o espetáculo inteiro, porque eu acho que os vizinhos saíram e ele fica se sentindo solitário, então ele fica latindo, 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 latindo sem parar. Quando os Olha. vizinhos estão em casa, ele nem não late nada, mas ontem, especialmente, deu para ouvir, inclusive. O cachorro latindo, o cachorro virou parte da história. Olha, mas são situações que acontecem, mas é ter jogo de cintura e eu fiquei pensando, e assim, acho que um momento, eu não lembro qual ambiente que você estava, e teve uma luz no fundo, assim, apareceu, talvez, acho que até um vizinho, não sei, eu fiquei na dúvida se era encenação, se isso Aqui fazia atrás parte, mesmo. né, ou se era, mas assim, Bem aqui atrás. não incomodou nada, é só uma. Se está no espetáculo presencial, tu já imagina que né, alguém vai chegar, vai entrar. E aí eu imaginei de alguma certa forma que tinha um outro elemento que fazia parte. Depois você não deve ser algum vizinho que acendeu a luz. Então tem essas É, questões mesmo no virtual que podem acontecer mesmo, né? sim, que essa parede aqui, ela é um vidro. E aí atrás dela tem uma janela. E se o vizinho do outro lado, do outro apartamento, acender a luz, ilumina aqui. Fica até É mais bonito lindo. quando ele acende. Vou combinar com Pois ele deixar a luz sempre acesa. foi justamente o que aconteceu. Mas foi uma coisa assim muito, não foi nada muito uma iluminação forte, era uma coisa bem lá no fundo, uma coisinha assim. Mas eu tava, porque o teu enquadramento estava, acho que estava em pé, se eu não me engano. Sim. Então aparecia maior o ambiente mesmo, aí apareceu lá no fundo assim a luz, mas nada que incomodou não, foi tranquilo. Eu quero. Só te perguntar, a última pergunta que eu quero te fazer é que quando retomar, se Deus quiser, logo em seguida retoma presencialmente, você pretende, já pensou em como que vai fazer, se vai ter o formato, assim, nos tempos atuais, ou como era antes, nos anos 60, como que pretende fazer? Olha, quando voltar em segurança, quando tiver segurança para voltar mesmo, assim, que não tenha risco de ninguém se contagiar, nem público, nem elenco, a gente quer voltar no formato imersivo mesmo e o mesmo espetáculo, década de 60, o figurino é tão lindo.
a gente tem todos os objetos de cena, todos os móveis, tudo já para a época, tudo certinho. E é muito bonito o espetáculo de época, esse espetáculo. Então a gente quer voltar do jeito que ele era, vai ter que encontrar um espaço também que se adeque, né? Porque a Casa das Rosas é perfeito, né? Porque é uma casa que funciona como década de 60 perfeitamente. É mais antiga do que isso, mas funciona como década de 60. E a gente vai ter que encontrar um outro espaço que também pareça um imóvel da década de 60 ou anterior, em que a gente caiba, o público caiba também, tem que ser salas amplas, né, para caberem os 30 espectadores. E bom, a gente vai ter que procurar, porque a Casa das Rosas ia entrar em obras de restauro. E aí a gente ia encerrar a temporada, a gente tinha combinado com a Casa das Rosas que a temporada ia até o final de abril. Ia ser, como a gente lotou muitas sessões, então além de fazer até o final de março, que era o que estava programado, a gente ia estender até o final de abril. Aí veio a pandemia e a gente parou no meio de março. E agora eu acho que quando acabar, eu imagino que quando tudo se resolver, quando a pandemia acabar, enfim, vai começar a obra de restauro da Casa das Rosas, que vai fazer com que ela fique ainda mais linda. E aí a gente também não vai poder estar ocupando durante as obras. A gente precisaria encontrar um outro lugar, eu imagino. E aí, sim, nós vamos voltar fisicamente, e assim que for seguro, a gente voltar no formato imersivo. Porque a proposta da gente é fazer teatro imersivo. A gente não queria voltar para um palco à italiana, sabe? Não tem nada a ver com a nossa proposta, não tem nada a ver com esse espetáculo que a gente está pensando. E nem com a nossa linguagem de trabalho. Então, eu acho que teatro vai demorar para voltar. E eu acho que mesmo essas propostas estão querendo que o teatro volte logo. Eu não sei nem só se os técnicos e os artistas de teatro vão querer voltar tão cedo, porque não vão se sentir seguros. E eu também acho que o público de teatro não vai ser o público que vai ter coragem de ir para o teatro, sabe? Agora, nesse momento. Então, a gente, depois que o teatro teatro com separação de palco e plateia voltar, deve ainda levar algum tempo para que a gente que faz teatro imersivo consiga voltar. Eu queria logo que descobrisse uma vacina, vacinassem logo todo mundo e a gente pudesse voltar amanhã. Mas não é seguro. A vacina, os testes da vacina estão chegando, né, no Brasil. Os testes de vacina da China estão chegando no Brasil. Mas, enfim, são testes. Ainda vamos ver se dá. Se for, isso vai ser para o ano que vem. Se o teste der certo, né, for aprovado, enfim, e tudo é só para o ano que vem mesmo. Então, a gente vai ter um tempo ainda, infelizmente, acho que para esse ano, assim, a cultura, de certa forma, vai continuar afastada do público. Mas, enfim, eu quero te agradecer, assim, para ti, porque, assim, eu achei fundamental, achei muito legal essa proposta. Eu resolvi olhar para o relógio, estava no meu notebook, olhando, assim, assistindo, e sentado, e não quis olhar o relógio para ver horário, nada, como se eu estivesse no espetáculo mesmo, enfim, essas coisas, isso mesmo, olhando. Isso que é legal. Até o momento, acho que as pessoas mesmo assistirem um formato que seja interessante, possa estar concentrado. Não tentar se distrair, porque perde um olhar, perde algum gesto, uma respiração, algo forte. Então, acho que até assim, uma minha para quem for assistir, está concentrado mesmo. Tem todo um processo interessante, né? A gente está acostumado com o físico, tá naquele ambiente mesmo, ainda mais imagino um teatro de imersão que precisa estar no ambiente mesmo, onde a pessoa vai pegar a bolsa lá e entregar para a personagem. O virtual tem que ter a mesma dentro da ideia de ser virtual mesmo, tá sempre olhando, analisando, tem muita coisa interessante. É verdade, você sabe, eu não tinha pensado nisso. É muito frequente a gente quando a gente está fazendo uma coisa virtual, a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né?
Sim, sim. E, de fato, nesse espetáculo é importante estar focado porque você tem três atores ao mesmo tempo e não é só fala, enquanto um fala, o outro reage com o olhar, com o gesto, com o movimento de cabeça, sabe? E tudo isso é importante para a narrativa. É, é. No- Tem Olha, eu muito fiquei muito isso. feliz mesmo com a sua presença. Fiquei muito Ah, feliz com a sua presença no espetáculo dos comentários. Que bom que você conseguiu assistir essa versão virtual. Espero que você consiga assistir a versão presencial quando nós voltarmos. não, eu vou a São Paulo com certeza assistir, mas a gente vai continuar mantendo contato, e aí com certeza eu vou assistir, pode, tá? Pessoal, Cortou. não tá ouvindo? Continua. Não, deu uma cortada, aí eu perdi a primeira frase todinha. Não lembro o que eu falei, não, acho que eu falei só que eu vou a São Paulo, com certeza, para assistir, tá? Convide o pessoal, quem está aqui para assistir o IGTV também, é, a assistir o espetáculo. Horário, quais são os dias, valor. Certo? Convide o pessoal. Então tá, gente, vocês todos que estão assistindo, estão todos convidados para assistir As Palavras da Nossa Casa. A gente está em cartaz nos sábados às 21 horas, domingo às 20 horas, até o final de agosto. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla. Simpla é Sympla, simpla.com.br. Aí bota lá As Palavras da Nossa Casa que vocês encontram. Ou então coloca Núcleo Teatro de Imersão, que é o nome do grupo da gente. E aí vocês encontram todas as sessões para assistirem. Vão assistir, tá muito bonito mesmo, tá bem emocionante. Fala de coisas com as quais todo mundo se identifica: relação familiar, amor, cobranças, dificuldade de conciliar carreira e família, enfim, um monte de coisas com as quais a gente lida ou ver outras pessoas lidarem frequentemente. É verdade. Com certeza. Isso é bem. Todo mundo tem, com certeza, quem assistir, todo mundo vai se lembrar. Se não tem família, vai lembrar de alguém que passou por uma situação ou que tem alguns conflitos entre família, enfim, internos, né? Que acho que é super interessante falar. Aqui até a Maria Nilda colocou aqui, espetáculo maravilhoso, parabéns. Ah, ela assistiu ontem. Muito obrigada. Obrigada pela presença e pelo comentário. E tem mais aqui, tem alguns coraçõezinhos aqui que eu estou voltando aqui. Acho que o Hernani, fotos, vídeo, colocou belo espetáculo. Ele fez a programação visual de todos os nossos espetáculos. Olha aí, que legal. Então tá bom, Adriana, quero te agradecer, tá? Então fica o convite aí. Eu vou colocar no portal, vou fechar vou fazer uma crítica sobre o espetáculo, vou colocar no portal também. Quem estiver assistindo aqui, fica o convite e muito legal, parabéns. A gente volta a se falar aí mais pra frente. Vamos, brigadíssima. Tchau. Tchau, até a próxima. Até a próxima.